Muito bem, então. Vou ler mais umas perguntas. Olá, Srimana Narayana, bom dia. Venho agora com algumas dúvidas referentes ao caminho a ser trilhado. Logo após o ocorrido referente à vinda do fogo, começou em mim uma compulsão por comer. Comer além do normal, como se algo dentro de mim fizesse brotar uma compulsão por comer, resultando nisso um meio para apagar o meu chamado pela busca interior. Há algum tempo se passou até que eu notasse que alguma coisa em mim estava manipulando sutilmente para me fazer parar, ter sucesso com as práticas espirituais. Não é? Algumas vezes pareci chegar beirando a loucura, como se eu fosse ter um apagão ou algo parecido. Então, estas perguntas vêm porque, não é? Só para contextualizar quem está a ouvir, houve uma experiência do fogo que eu tenho falado nos vídeos, não é? E isto é normal. Então, assim que algo de real começa a surgir aí dentro, algo que se torna ameaçador ao pré-estabelecido, um monte de resistências se levantam, não é? Mas só aqueles que tentam sinceramente cruzar o mar da ilusão, não é? E começam a ter experiências significativas que põem em xeque aquilo que tinham por base do que era a realidade, apenas esses começam a ver a face do verdadeiro inimigo, não é? E o inimigo nessa jornada és tu mesmo. A jornada para fora de colecionar conhecimento não tem nada a ver com o caminho espiritual, não é? Ele é um regresso a ti mesmo. E nesse regresso ficas frente a frente com o real obstáculo da realização, que é a persistência, a permanência do equívoco. Então, enquanto essa seriedade não está presente, parece que está tudo de acordo aí dentro, não é? Que tudo aí dentro conspira no mesmo sentido, ou seja, a evolução espiritual, o despertar e tudo isso. Mas na medida em que a coisa se torna séria, começam a vir algumas revelações, não é? E isso é uma coisa que a maioria de vocês não tem noção. Então, foi bom este nosso amigo ter colocado estas questões, porque traz à luz coisas que não estão disponíveis para a grande maioria, não é? Então, no caso, foi uma experiência de fogo. O fogo começou a surgir, não é? Comer é uma forma clássica de abafar o fogo, não é? Então, há uma parte que quer e lutou para que esse fogo surgisse, abriu espaço, não é? Mas tem a outra parte que não quer, que quer exatamente as coisas como elas são. E essa parte toma as rédeas, não é? Aliás, essa parte normalmente tem as rédeas, porque mesmo esta experiência de fogo, ela foi trazida, não é? Não se pode dizer que foi conquistada. E logo, não é? Estas coisas acontecem para muitos seres, muitas experiências espirituais vêm como que para dar uma ajuda, para abrir um espaço na vida daquele ser, para que ele possa ter um vislumbre além daquilo a que ele chama real. Logo, para que tenha a possibilidade de se poder engajar numa jornada espiritual séria, não é? Então, quando estas coisas surgem, imediatamente aí dentro vais-te rebelar. Todo o tipo de resistências começam a vir para parar com aquilo, não é? No caso do fogo, comer é uma coisa clássica, não é? É como para, no fogo daqui, se tu pões muita lenha, aumenta o fogo, não é? Neste caso não, a lenha, o combustível, a comida abafa. Abafa, torna a energia densa e faz com que tudo caia e volte ao esquecimento, não é? Vamos ver o que ele continua a dizer. Uma coisa em mim estava manipulando sutilmente para parar de ter sucesso com as práticas espirituais. Então, se prestares atenção, não é? Tu vais perceber que de sutil não tem nada. Mas o que é que acontece? Estas experiências são como que um chamado.
não é? Que tentam abrir um espaço onde ele não existe ainda. A tua vida ainda está cheia de muitas outras coisas que não têm a ver com a busca. Ainda estás muito adormecido no meio de tudo isso. E estas experiências vêm, de certa forma, para te acordar do meio de tudo isso. E assim que elas vêm, uma guerra começa. E é uma guerra. Só não vê essa guerra quem não faz nada para questionar o pré-estabelecido. Então só vê flores, né? E horrores. Isso é outra história. Então, se começas a prestar atenção, se largas todas as outras coisas com quais ainda te entretens e dedicas toda a tua atenção nesse processo, de certa forma é o que este momento está a pedir, não é? Tu vais perceber que de sutil não tem nada. Então, parece ser sutil porque não estás a prestar atenção e porque não estás a oferecer muita resistência, não é? Tal como uma criança primeiro faz chantagem, faz aquela carinha e depois ela grita e berra até ter o que quer, não é? A mesma coisa. É sutil porque não estás a oferecer resistência a isso. Se ofereces resistência a isso declarada, não é? Deixa de ser tão sutil assim. Vai ser mesmo bem intenso a resistência. Ainda só estás a levantar a pontinha do véu. Não é? Vamos lá continuar. Alguma vez pareci chegar beirando a loucura, como se eu fosse ter um apagão ou algo parecido. Normal. Não é? Passei a lutar contra mim mesmo, uma luta onde não se vê o adversário, uma luta sutil, contra uma parte minha ainda oculta em mim mesmo. Oculta porque não precisou de se revelar. Mas agora um pouco revelada, começo a achar a forma de lidar ou conviver com tudo isso, tentando não dar força para ela, não focar nela. Não é? Até porque ainda há muita ingenuidade no processo. Não tem como conviver. Isto é uma batalha que não tem como passar ao lado. Não é? Ou travas a batalha, ou sucumbes perante este inimigo. Não tem jeito. Não o vias antes porque não estavas a fazer nada que questionasse o pré-estabelecido. Nada nada de espiritual, não é? Realmente. Além da forma, era forma sem conteúdo. Não é? Então, não tem porquê veres esta parte oculta. Torna-se oculta porque está no controle completamente. Não estás a fazer nada que questione, seja lá o que for. Então não precisa de haver resistência. Não é? E esta coisa de tentar conviver com isso, não é porque, de certa forma, voltamos aos investimentos. Não é? Os teus investimentos, os teus objetivos com tudo isso, muitos deles são mundanos ainda. Não é? E eles estão a concorrer uns com os outros. Não é? E tentas conviver com isso porque, de certa forma, ainda fazes parte do inimigo. Ainda partilhas objetivos com o inimigo. Por isso tentas conviver com isso. Quando esses objetivos que não servem na tua jornada espiritual começarem a ser largados, aí verás que não tem mesmo como conviver com isso. Um terá que ganhar. Não tem jeito. E um está sempre a ganhar. Até agora tem sido essa parte a que chamas oculta. Quem sabe? Isso muda. Não é? Nesse período todo, muitas coisas aconteceram. Uma delas foi que uma manhã, meu de jejum, em companhia de um amigo, minha mente parou. Os pensamentos sumiram. Minha mente fazia esforço para pensar ou algo assim. Mas não vinham pensamentos. Todo o ruído cessou. Confesso que não soube lidar com isso. Após um tempinho, tudo voltou ao que era antes. Vários pensamentos de volta e estão até hoje. Será que deixei de fazer algo? Isso é assim mesmo? Como eu disse antes, não é? Estás a ser visitado, estás a ser chamado, não é? E são experiências que estão a vir ao teu encontro, porque com certeza deve haver potencial para isso, não é? Mas estão a vir ao teu encontro para te acordar da dormência em que te encontras. Dormência em relação ao teu real propósito.
Senão isto não estava a vir, não é? Então, no momento desaparece a mente, puf, desaparece. Tudo isto é normal. Para ti neste momento é que é estranho. Mas isto é um convite para questionares profundamente o que tinhas como base do que era real, de como são as coisas e etc. Não é? E isto é energia espiritual. Com certeza que tu sabes um pouco mais do que estás a colocar aqui, não é? E continuas. Também passei por algo semelhante na rua dirigindo, onde achei uma forma de lidar comigo, onde praticamente fiquei sem pensamentos. Na hora brotou uma compreensão sobre como agir e me portar. Na hora ficou muito fácil, mas com o tempo acabei esquecendo o insight. Já li alguns livros falando a respeito, mas são apenas livros. Sim, são apenas livros, não é? Então, mas vê bem. Essas experiências que podem-se dizer que são transcendentes é uma palavra forte, mas não são bem daqui, do registro normal a que estás habituado, não é? Essas experiências estão a ser filtradas, estão a tentar ser filtradas e compreendidas numa ótica daquilo a que chamas normal, que é a vidinha, porque ela ainda está ao serviço daqueles objetivos, não é? Quando deveria de ser o contrário. Ao invés de tentares trazer aquela experiência e adaptá-la para conseguires lidar com aquilo no aspecto que chamas normal, deverias estar a largar aquilo que chamas normal e ir até à experiência, que é muito diferente, não é? Muito diferente. E antes que me esqueça, não é? O mais importante de tudo isto, talvez te esteja a passar ao lado. A presença destas experiências, a presença de energia espiritual, é um momento divino, sagrado. E deve ser tratado como tal. Não deve ser tratado, porque tem sempre uma parte que se deslumbra, uma parte ingênua, não é? Que até fica um pouco embevecida com tudo isso, não é? Tipo, começa a vir uma coisa de especial, não sei o quê. É o inimigo tal que não dá para conviver, porque se convives com ele, se essas coisas têm a possibilidade de aumentar, ele irá transformar em tudo isso num alimento para ele. E para ti não vai sobrar nada. Então, essas experiências, além de ser importante haver gratidão no teu coração por elas estarem a apresentar, deve haver uma atitude de as honrar e abrir espaço cada vez maior para elas. Mas olha para a tua vida, vê o que esse momento te está a pedir. Vê bem, se é uma coisa que a qual serve para acrescentar à tua vida, ou se é algo que te está a chamar. Estou ensaiando para estar contigo pessoalmente já faz um tempo, mas já consigo. A luta é grande, vários contratempos. É normal. Em um dia desses, durante a madrugada, em sonho que não era sonho, estava acordado no mundo dos sonhos, onde recebi uma visita de alguém descendo ou flutuando nos céus, como estando dentro de uma bolha transparente com uma luz ou energia amarela dentro, onde eu o cumprimentava, dizendo ser um privilégio estar recebendo sua visita. Porém, não conseguia olhar diretamente para ele ou para a sua forma. Não forma. Como se não me fosse permitido. Pois. Mas logo em seguida acordei, quase sem sono, para que eu pudesse gravar em meu cérebro físico a experiência. Pena não lembrar quem me visitou, mas com certeza pareceu que já o conhecia. Nos dias subsequentes parece que fui impactado com um sentimento ou sensação muito boa de parecer estar acordando em um longo sono, se assim posso chamar. Poderia comentar algo a respeito? Mais uma vez, não é? Tudo isso entra naquela categoria de experiências e acho bem interessante a parte do não ser permitido olhar. Isso por si só já é bem revelador, não é? No início, tu começas por dúvidas referentes ao caminho a ser trilhado. Então, tudo isso
está-te a chamar. Não és o primeiro, não serás o último, não é? E tem muitos a ser chamados, especialmente neste momento, não é? E são poucos aqueles que atendem o chamado. São momentos difíceis para os buscadores em geral, até porque não trabalharam até agora, não é? E a falta desse trabalho real deixou-os despreparados para este momento. E este momento chega por outras razões que eu não vou comentar agora, e está chegando para aqueles que não tinham espaço para isso, não é? E que não seja por falta de escolha, diz o momento agora, não é? Então, estás a ser visitado, até isto te visitou e não foi permitido olhar, não é? Já é bem revelador de tudo o que eu falei para trás, em termos de não haver espaço. Entende uma coisa? Não é que um ser não seja bom o suficiente para poder ou não olhar, para receber o divino, para revelar o divino em si. A questão é se ele tem ou não espaço para isso. Se quer ou não do fundo do seu coração. Se é mesmo nisso que está engajado. Não importa de onde um ser vem, para onde ele passou, o que ele já fez. Por muito ruim que possa ter, coisas ruins que possa ter feito, isso não limita nada. O que limita ou possibilita é uma atitude sincera ou a ausência da mesma. E uma atitude sincera não é 3 segundos, não é? Não é meia dúzia de dias, meia dúzia de meses. É algo que se mantém com o tempo, independentemente das circunstâncias. É isso que atesta a sinceridade. E aqui concluis, não é? Quanto à vinda do fogo, tive apenas mais uma experiência muito recente, quando realmente busquei praticar com espírito de sinceridade. Então, atenção, isto é um reconhecimento fantástico, não é? Fantástico. Então, o que eu vou dizer não é depreciativo, não é? Mas porque ter este tipo de reconhecimento é uma coisa muito importante e positiva, não é? Porque sem ele é difícil de sair disto. Mas vê, percebes agora que quando tentaste praticar com sinceridade, o fogo surgiu. E o resto do tempo, o que é que andaste a fazer? Para que é que têm servido aquelas práticas? Precisas de entender e olhar para trás, à luz de tudo isto, o desrespeito que tem havido com o teu processo espiritual. E como tens sacrificado à luz de outras coisitas. Não é? Logo isso explica a ausência da vida no processo. Estar a ser chamado é um privilégio. Mas para aqueles que estão imersos e atolados em desejos mundanos, em investimentos mundanos, estar a ser chamado é um problema. Porque fica difícil enfiar a cabeça no meio dos joelhos, fazer de conta que não estou a ver. Porque o chamado é forte, é de dentro, é questionador, é intenso, ele toma conta. E está dentro daquilo que tens andado à procura. Parece. Ao mesmo tempo vem questionar o que te é realmente importante, que é onde estás a investir mais. Agora sim, vais ter a possibilidade de ver o que era realmente mais importante. Além de palavras bonitas, agora sim terás a oportunidade de ver. Se prezas pelo teu caminho espiritual, se prezas pela tua busca, e eu sei que prezas, precisas de dar a verdadeira importância a tudo isso. Abrir o espaço na tua vida para que isso tome corpo. Porque assim como o fogo aparece sem ser convidado, entre aspas, e é desrespeitado, ou seja, continuas as tuas coisinhas, tentas adaptar
essas experiências, essas vivências, esse crescimento, adaptar à vidinha, muito rapidamente o fogo desaparece e é como se nunca tivesses experimentado nada disso. Essas memórias também se esfumaçam e desaparecem, sem deixar rastro. Esse é um momento especial e ele está-te a pedir algo. Acho que não é tão difícil de perceber assim, até pela sequência de questionamentos que tens vindo a fazer e a sequência de respostas que tens vindo a receber. Fora aquilo que internamente, não é, tens estado a processar. Mas pronto, isso tem que ser meio filtrado porque, como a tua atenção está muito mundana ainda, tens muitas coisas à tua volta no qual te aplicas e o teu processo espiritual é uma pequena parte da tua vida, então é difícil de poderes confiar nas relações que fazes de tudo isso. Mas essa proporção tem que mudar, tem que inverter. Aquilo o que é mais importante agora, apenas uma parte da tua vida. E o processo espiritual, a parte central. Estás a receber os incentivos, o trabalho que se segue é teu. Da mesma forma como isso está a vir, também vai embora. Não tenhas a mínima dúvida disso. De alguma forma abriste espaços na tua realidade para que isso pudesse surgir. E agora podes escolher. E aquela parte de parece estar acordando de um longo sono, atenta-te, amigo. Agora as coisas estão a vir assim, mas isto requer algo da tua parte. Não penses por um momento que te podes recostar na cadeira e simplesmente deixar que a coisa aconteça. Isso é um encorajamento. E a seguir terá que ser honrado. Então, com sinceridade, trabalha. Vê bem a tua vida. Vê o que tem a ver com isso que está a vir ao teu caminho e o que não tem nada a ver. E faz aquilo que te estiver a ser pedido.